Esse livro aqui que tem em minhas mãos é o livro mais importante e extraordinário de toda a humanidade. Este livro é a Bíblia. A Bíblia, ela foi escrita num período de aproximadamente 1500 a 1600 anos. Cerca de 40 homens e mulheres ajudaram na escritura da palavra de Deus. Mas não foram homens qualquer. Foram homens escolhidos pelo Espírito Santo para nos transmitir o que Deus queria falar para cada um de nós, principalmente nos dias de hoje. Hoje você tem Bíblias de vários jeitos e de várias maneiras e de várias cores. Você encontra a Bíblia do executivo, Bíblia da mulher, Bíblia da criança. Você encontra a Bíblia no celular, no tablet, no smartphone. Você hoje tem Bíblia de tudo quanto é jeito. Não dá para dizer que você não pode ter o conhecimento da palavra de Deus. Mas uma das coisas mais interessantes é que nós devemos saber como ler e entender a Bíblia. O estudo de hoje vai falar exatamente sobre isso. Como nós termos uma leitura proveitosa da Bíblia, da palavra de Deus. Porque você sabe que existe aí centenas de denominações religiosas, todas elas têm a Bíblia, mas você percebe que cada uma segue de um jeito. Mas a Bíblia, o que ela diz com relação a isto? O que nós devemos permitir é que a própria Bíblia seja a sua intérprete. Ok? Como ler? Eu gostaria de convidar você agora para vermos o conselho de um dos profetas, profeta Isaías. No capítulo 34, verso 16, veja o que o profeta Isaías nos diz, qual é o conselho desse profeta para cada um de nós. Diz assim, olha: buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, pois a sua própria boca o ordenou e o seu Espírito mesmo as ajuntará. O conselho do profeta Isaías é que nós busquemos este livro do Senhor e para lê-lo, para que possa haver uma compreensão da palavra de Deus. Essa palavra, ela deve ser estudada. Essa palavra é uma palavra confiável. A Bíblia nos mostra claramente isto. E não só ler, mas a Bíblia também nos aconselha a meditar. Mas quando devemos meditar na palavra de Deus? Em Josué, no capítulo 1, no verso 8, Josué, capítulo 1, verso 8, veja o que Josué, aquele grande general do povo de Deus, disse ao povo: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Veja que maravilha esse conselho de Josué ao povo de Israel, e esse conselho nos alcança também hoje. Ele diz, para que nós possamos jamais deixar esse livro da lei, para que não possamos deixar de se apartar de cada um de nós e meditar nele dia e noite. E sabe por que ele dá esse conselho? No final do versículo diz assim: então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Ou seja, a Bíblia é uma bênção para todo aquele que a procura, para todo aquele que a lê. Agora, o que pode nos ajudar a evitar o pecado? Sabe que no nosso mundo que nós estamos vivendo, nós somos rodeados pelo pecado. O pecado a cada dia nos assedia, a cada dia vem com tentações maiores. E o que pode nos livrar, o que pode nos ajudar a evitar o pecado? Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, no versículo 11, veja o que o salmista nos diz aqui: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A Bíblia nos ajuda a se livrar do pecado, porque ela mostra exatamente o que é o pecado, qual é a natureza do pecado, de onde surgiu o pecado. Então, se você
fizer uso da palavra de Deus, ela vai mostrar para você como se desviar, como você evitar o pecado. Romanos 10, 17 diz algo muito interessante que nós devemos receber para que possamos vencer o pecado. Romanos capítulo 10, versículo 17. Veja aqui o que o apóstolo Paulo diz. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Notaram? A fé que vence o mundo, a fé que vence o pecado, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A Bíblia ela tem um poder extraordinário, não só quando lido, mas quando praticado na nossa vida. A Bíblia tem um poder de transformar a vida de todo aquele que se achega a ela com humildade de espírito, com humildade de coração e com a mente aberta para ouvir Deus, o Espírito Santo, falar ao seu coração. Agora, ouvir a palavra é bom, mas o que é tão importante quanto ouvir a palavra? Aí, em Tiago, no capítulo 1, Tiago 1, do versículo 22 ao 25. Olha o que ele diz. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural e depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. Note aqui o que Tiago nos aconselha, que nós não devemos ser somente ouvintes esquecidos, mas devemos ser executor da obra. O que a Bíblia ensina, nós devemos cumprir. Aliás, há um texto bíblico que diz assim que se nós sabemos, o próprio Tiago diz que devemos fazer o bem e não o fazemos, estamos pecando. É esse o conselho da Bíblia para cada um de nós. E aí, vamos agora em Tiago 2, no versículo 10 e 11. Veja aqui o que Tiago ainda nos diz. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se não adulteras, mas matas, torna-se transgressor da lei. Porque a lei está dentro da Bíblia, está escrito aqui. E nós vamos em Mateus 5, 17 e 18. Mateus 5, versículo 17 e o versículo 18. Porque muitos dizem que a lei, que ela está escrito na Bíblia, ela foi abolida. Veja o que o Senhor Jesus Cristo diz para mim e para você. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. É o Senhor Jesus Cristo nos dizendo isso. A palavra cumprir, quando ele diz aqui, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim para destruir, mas para cumpri-los. Essa palavra cumprir demonstra a obediência. É a mesma coisa quando, por exemplo, você, pai, você, mãe, pede para que os vossos filhos façam uma tarefa, e o garoto ele vai lá, ou a menina vai, e faz a tarefa, você fala, você cumpriu a tarefa. Foi isso que Jesus Cristo veio. Jesus Cristo veio para mostrar como nós devemos obedecer a Deus. Cumprir significa obedecer na íntegra. Agora, Salmo 89, 34. Salmo 89, versículo 34. O próprio Deus dizendo, não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios.
Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Deus não é homem para que minta. Então o que ele disse vai se cumprir. O que ele disse está assinado, decretado, sacramentado. E é isso que você precisa entender. A palavra de Deus, ela é um todo completo. Agora nós vamos em 2 Pedro, capítulo 1, 21. 2 Pedro 1, 21. Veja o que ele diz aqui. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Aqui, o que Pedro está dizendo é algo muito importante e muito interessante, porque muitas pessoas por esse mundo afora diz que a Bíblia qualquer pessoa poderia ter escrito. Mas aqui, Pedro, inspirado pelo Espírito Divino, ele diz que nunca foi produzida por vontade dos homens a profecia. Nunca foi produzida a Bíblia por vontade de homens, ou de qualquer homem, mas homens santos escolhidos por Deus Espírito Santo, é que falaram, inspirado por esse mesmo Espírito. Apocalipse 1, verso 1, é um versículo que todos nós conhecemos também bastante, que diz assim, olha, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. Ou seja, esse livro aqui, ele é uma palavra inspirada, é uma revelação de Jesus Cristo que Deus, o Pai, lhe deu. E que ele então enviou ao anjo, e o anjo levou para João, para que João notificasse a igreja, ou as igrejas que somos nós. E tudo isso aqui está escrito na palavra de Deus. A Bíblia, ela tem muitas coisas que nós lemos, que nós não entendemos direito. Então, como fazer quando lemos para entender o que a Bíblia está dizendo? Para que eu não possa dar uma interpretação minha, uma interpretação humana, mas uma interpretação bíblica, porque a Bíblia, ela por si só, ela se traduz. Ela não é confusa. Isaías 28, 10. Profeta Isaías, capítulo 28, verso 10. Veja o que diz o profeta. Porque é preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Notaram? Você jamais encontrará um capítulo na Bíblia, ou um livro da Bíblia, que fale sobre um assunto específico, dando todos os detalhes. E o que o profeta Isaías está nos aconselhando aqui é que nós devemos comparar um texto com outro texto, o que um escritor da Bíblia diz sobre aquele mesmo assunto, para que você possa então fazer a junção e daí vem a doutrina. Você não pode fazer uma doutrina bíblica de um versículo só e tirá-lo do seu contexto original. Você precisa comparar versículo com versículo, que fala sobre o mesmo assunto. Por exemplo, se você quiser ouvir falar sobre o dízimo na Bíblia, você não vai encontrar um capítulo ou um livro da Bíblia que fale tudo sobre dízimo. Não, você vai encontrar textos sobre o dízimo em Gênesis, você vai encontrar em Levítico, você vai encontrar em praticamente muitas partes da Bíblia. E aí você tem que fazer essa comparação para ver o que eles dizem, porque os livros da Bíblia, eles não se contradizem entre si. Agora, 1 Coríntios 2, 13 e 14. 1 Coríntios 2, 13 e 14. Vamos ver o que o apóstolo Paulo nos diz aqui. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus,
pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Notaram? O apóstolo Paulo diz aqui que tem que comparar uma coisa espiritual com coisa espiritual. Cada detalhe, cada assunto da Bíblia é espiritual. E você precisa comparar dessa forma. Não é por interpretação humana. Porque a Bíblia, ela é, mais uma vez eu digo, a sua única intérprete. É aí que muitos falham quando leem a Bíblia e dão a sua própria interpretação. Não compara um versículo com outro versículo, ou que um escritor da Bíblia escreveu com outro escritor, porque o Espírito que inspirou um, inspirou o outro. Comparar coisas espirituais com coisas espirituais. Agora, existem pontos na Bíblia dificílimos de se entender. Muitas coisas que nós lemos, estudamos, nós não entendemos. Agora, como fazer para entender esses textos difíceis da Bíblia? Olha só, 2 Pedro 3,16. Veja o que o apóstolo Pedro, 2 Pedro 3,16, veja o que ele diz. Em todas as suas cartas, ele escreve da mesma forma. Aqui é Pedro falando em respeito às epístolas ou cartas de Paulo. Em todas as suas cartas, ele escreve da mesma forma, falando acerca destas coisas. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender, os quais os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras, para sua própria perdição. Notaram o que o apóstolo Pedro diz? Que principalmente em algumas cartas do apóstolo Paulo, existem algumas coisas difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem esse texto para a sua própria perdição. Quando a pessoa não sabe como interpretar, ele dá a sua própria interpretação. E aí engana muitas pessoas. Mas agora, quando não entendemos o que está escrito, o que devemos fazer? São Tiago, capítulo 1, versículo 5. Uma das coisas que nós devemos fazer é isso aqui. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. O conselho aqui do apóstolo Tiago é: se você tem falta de sabedoria, se você não está entendendo, se você é ignorante com respeito a algo da Bíblia, você deve pedir sabedoria àquele que inspirou os homens que escreveram a Bíblia. Você deve pedir ao Espírito Santo que abra sua mente para que você possa entender. E eu me lembro de uma história que aconteceu com Filipe. Atos capítulo 8, versículo 26, e esse texto eu quero ler para que você entenda e veja o que aconteceu. Que história fascinante, que história bonita. Atos 8, 26. O anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para a região do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi. No caminho viu um etíope, eunuco e alto funcionário de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: entendes tu o que lês? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. O lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação negaram-lhe a justiça. Quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro?
Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, anunciou-lhes a Jesus. Vocês notaram, no último estudo que nós fizemos, a pergunta foi: quem é Jesus? Sabe, quando você vai estudar com alguém, se você é uma pessoa que tem costume de dar estudos bíblicos, quando você vai dar um estudo bíblico para alguém, o primeiro estudo que eu aconselho você a dar é o estudo sobre Jesus. Quem é Jesus para a vida das pessoas? Porque se a pessoa aceitar Jesus verdadeiramente como ele é, as doutrinas da Bíblia, toda a Bíblia a pessoa vai aceitar. Mas primeiro precisa aceitar a Jesus. E foi isso que Filipe fez com esse eunuco. Esse eunuco tinha saído da Etiópia, foi para Jerusalém, porque ele leu esse capítulo aqui do profeta Isaías, que é o capítulo 53 de Isaías, e ele ficou ali intrigado com aquilo. De quem o profeta está falando? E aí alguma pessoa falou: olha, se você quiser entender, vá a Jerusalém. Lá no templo, as pessoas entendem da Bíblia, as pessoas entendem da palavra, e eles vão explicar para você. Quando esse homem vai a Jerusalém para procurar alguém que o explicasse esse texto, você sabe que o templo de Jerusalém tinha ali os seus locais que nem todo mundo podia se adentrar. E quando esse etíope ele vai, ele era do alto escalão lá na Etiópia, e quando ele vai entrar, as pessoas não permitem ele entrar. Então ele está voltando triste, lendo, para ver se há para ele um entendimento. E Deus, o Espírito Santo, então, manda Filipe ir para um lugar deserto. E Filipe vai, atendendo a voz do Espírito Santo. E lá está aquele homem, indo, voltando, desolado, porque não teve uma resposta às suas indagações, às suas inquietações. Mas Filipe, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele pergunta: você entende o que você está lendo? E ele diz: como eu vou entender se ninguém me explicar? Você percebe? Quando você não entender algo da Bíblia, procure alguém que entenda para lhe explicar e depois compare se aquilo é realmente o que a pessoa está dizendo. Foi isso exatamente o que Filipe fez com aquele homem. Agora, o apóstolo Paulo nos dá mais um outro conselho, que está em 1 Timóteo 4, versículo 13. 1 Timóteo 4, versículo 13. Esse é o conselho que o apóstolo Paulo dá para cada um de nós. Diz assim, olha, 4, 13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Para aquele que tem o conhecimento da palavra, ele está dizendo assim, olha, você persiste em ler. Você persiste em exortar e ensinar. Foi esse o conselho do apóstolo Paulo que ele deu a Timóteo. Você e eu também devemos aceitar esse conselho, persistir em ler a palavra de Deus e a Bíblia, que ela é a fonte única da verdade. Quando os reformadores eles surgiram e pregando a mensagem, eles tinham uma coisa, era uma norma, era como fosse o lema deles: a Bíblia e a Bíblia só, a nossa única regra de fé e prática. E hoje a Bíblia deve ser também a nossa única regra de fé e prática de todo cristão. Porque se nós formos dar ouvido somente para que as pessoas dizem, que os pastores, os bispos, os padres, quem quer que seja diz, se não formos confirmar na Bíblia. Por isso que Isaías diz, a lei e ao testemunho. Se eles não farem desta forma, jamais verão a alvo. E o conselho do apóstolo Paulo é esse: leia, exorte, ensine. O apóstolo Paulo ele tinha um amor muito grande pela Bíblia que ele tinha na época, eram os pergaminhos, que era o Antigo Testamento, mas ele tinha algo, ele colocava algo de uma importância muito grande para a vida dele e para os ensinos dele. E eu quero que você, agora em 2 Timóteo 4,13, 2 Timóteo 4,13, veja o que ele diz aqui. 2 Timóteo 4,13. Olha o que ele diz: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Principalmente os pergaminhos. O apóstolo Paulo, ele pegava livro de outros escritores, fora da Bíblia. E algumas pessoas que eles tinham escrito alguma coisa sobre a Bíblia também, né, os ensinamentos, ele pegava aqueles escritos
lia e comparava para ver o que aquela pessoa tinha escrito, se estava de acordo com a palavra de Deus. Veja que o apóstolo Paulo ele põe a Bíblia, o pergaminho, de um grau de importância muito grande. Hoje, muitas pessoas vão atrás de qualquer outro tipo de livro. O pastor falando que falou, o ciclano que falou, você corre e esquece de compará-lo muitas vezes com a Bíblia. Porque muitas pessoas estão torcendo a palavra de Deus. E nós temos que dar uma importância muito grande a este livro. Meditar nele, como diz Josué, dia e noite. Dia e noite. Examinar as Escrituras, como diz São João 5,39, examinar. E Jeremias diz, olha, achando um livro dessa lei, logo as comi, as tuas palavras, e achando as tuas palavras, logo as comi. Ou seja, ele começou a ler, parecia que estava devorando uma comida muito saborosa. Hoje, nós precisamos voltar novamente à palavra de Deus. Você sabe qual foi um dos motivos pelo qual a Bíblia foi escrita? São João 20:31. São João 20:31. E eu leio aqui. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Sabe por que a Bíblia foi escrita? Para que nós pudéssemos crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhamos vida em seu nome. Vida só em Jesus. Agora, o que a Bíblia deve ser para mim e para você? Salmo 119, verso 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia, ela é uma lâmpada que ilumina o nosso caminho neste mundo de trevas espirituais. Que você tenha o hábito diário de abrir esse livro e lê-lo. Nunca leia a Bíblia sem oração. A Bíblia é o único livro em todo o mundo que, quando você abre para lê-lo, o próprio autor está junto com você. Então vá a esse livro com humildade de coração para aprender desse Deus maravilhoso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a Bíblia, a partir de hoje, possa fazer parte da sua vida até a volta de Jesus. Fique na paz, fique com Deus.